Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 52. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 52, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante deles para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já pronto a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os que tinham visto ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Normalmente aqui Jesus ele nos dá alguma ordem, nós a obedecemos e ainda assim nós vamos enfrentar ventos contrários. Nós vamos enfrentar adversidades, nós vamos enfrentar problemas. E como enfrentar esses problemas? Nós precisamos de gerar esses mecanismos em nós para que a gente não pare, não sucumba a essas tempestades, para que isso não venha nos deter ou ao menos deter o plano de Deus na nossa vida. O maior problema nosso não é sempre, às vezes, passar pelas tempestades que vêm de fora. Elas podem ser inesperadas para nós, mas elas não são para Deus. Elas podem parecer que fogem ao nosso controle, mas não fogem ao controle de Deus e não fogem da orientação de Deus. E aqui a gente vê que quando passamos por lutas, nós temos que aprender algumas coisas. No verso 48 diz: E vendo-os em dificuldade para remar, Jesus ele estava em terra. E ele viu o barquinho ali com dificuldade, talvez o desespero dos discípulos. O que a gente aprende? Jesus, ele contempla a nossa luta. Não adianta pensar que você vai estar sozinho. Não adianta pensar que você não precisa se desesperar. Olha, ninguém sabe o que eu estou sofrendo, eu não posso compartilhar com ninguém. Ainda que você expressamente não tenha falado ao Senhor, você ainda assim pode expressar ao Deus através dos seus sentimentos. Mas melhor ainda, Ele conhece os seus sentimentos, Ele conhece a sua luta, Ele conhece as suas dificuldades, Ele sabe daquilo que você está passando. Então creia nisso. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E aqui a palavra também nos ensina, no verso 50. Olha só que interessante. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. As maiores adversidades que a gente passa nem sempre são as externas. As maiores são as internas. As coisas acontecem ao nosso redor, mas aquilo que vai determinar é o que acontece dentro da gente, é a nossa motivação, é a nossa convicção, é aquilo que a gente pode colocar para fora para poder ser abençoado ou não, ou piorar as coisas. Você já viu aquela pessoa que chega, eu não consigo me controlar, quando eu vejo eu já estourei. É exatamente aí. Quando de uma dificuldade, de um momento tenso, não adianta você deixar essa condição pessoal estourar. Temos que submeter isso ao Espírito Santo. Como? Quando a gente ouve essa voz doce dizendo: Tende bom ânimo, não temas, sou eu. Ou seja, Deus, Ele quer acalmar primeiro os ventos contrários interiores. Ele quer trabalhar com a gente de dentro para fora. Ele quer trabalhar com a nossa história, porque não adianta nos sujeitarmos, né? Nós falamos no programa da próxima segunda-feira, vamos falar sobre a TPM. Quantas mulheres, às vezes, se apoiam nisso? É físico, o negócio é biológico? Ok, mas é importante a gente saber que nós temos ali um Espírito Santo, o qual nós podemos entregar a toda a nossa confiança. E, para a gente encerrar esse tempo aqui,
Jesus, no verso 51, ele diz, ele fez, né? E subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Jesus, ele vai acalmar os ventos exteriores também. O vento, às vezes, os ventos contrários exteriores, eles podem até tentar nos assolar. Eles podem parecer até maior do que nós imaginamos, mas com certeza ele vai estar debaixo dos pés do Senhor. E a grande especialidade de Jesus é acalmar esses ventos contrários. Então, para você que está aí, saiba, Ele conhece a sua necessidade, Ele trata com você, Ele acalma os ventos interiores e, claro, Ele vai trazer paz àquilo que está ao redor, porque essa é a especialidade dele. Então, nessa palavra, saiba que ventos contrários, eles são bons para empinar a pipa, sim, com toda certeza. Que Deus te abençoe muito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.